Olá, meu nome é Eliana Rodrigues, eu sou aqui do Senai Alimentos e no vídeo de hoje, em parceria com a Padacom, a gente vai falar sobre alguns defeitos que acontecem no chocolate. E o karma de todo fabricante de chocolate, né? Os defeitos. Sabe aquele chocolate que não sai da forma com facilidade, você coloca na geladeira, coloca no freezer e ele insiste em não sair? Sabe aquelas manchas esbranquiçadas, meio amareladas que aparecem no chocolate? Ou aquele chocolate que você tira da geladeira e ele amolece com muita facilidade? Então, esses são defeitos muito comuns que eles são chamados de fat bloom, né? Eles são ocasionados por um processo de têmpera inadequado. O processo de têmpera forma os cristais estáveis e esses cristais estáveis fazem com que o produto ele ganhe brilho, ele tenha uma aparência bonita, ele tenha estabilidade física que não permite o derretimento. Porém, se eu não fizer a têmpera de forma correta, tudo isso se acaba. O fat bloom nada mais é do que a migração dos cristais de gordura que estão no próprio chocolate para a superfície do produto, que acontece quando a gente tira o produto da forma, mesmo ele estando com brilho, ainda tem algumas manchas esbranquiçadas no meio, como aqui também. Quando a gente não faz um processo de têmpera adequado, geralmente o produto ele fica todo áspero, todo quebradiço. Então, esse é um grande defeito que pode acontecer. Para que isso não aconteça, eu tenho que fazer a têmpera de forma correta. Então, vamos lá. Aqui, eu fiz no formato de ovo de Páscoa para facilitar a visualização. Então, fiz a têmpera da forma correta, a temperatura certinha, o ambiente estava adequado. Porém, meu ovo de Páscoa ficou sem brilho, meu bombom ficou sem brilho. Por que que isso acontece? Questão número 1, a forma estava limpa, completamente limpa, não tinha nenhuma mancha, nenhum arranhão, né? Sobrou residual de gordura do outro produto anterior que foi feito, não limpou antes de fazer um novo, então isso pode acontecer, a falta de brilho por conta disso. A forma, ela está totalmente lisa, tem algum arranhão? Todo arranhão que tiver na forma vai aparecer no produto também. Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Mesmo o chocolate estando temperado corretamente, se a forma não estiver limpa adequadamente, vai ficar sem brilho, vai ficar manchado, tá? Fiz a têmpera, porém, na hora que eu fui moldar, eu dei uma leve aquecida na lateral, mas eu não tomei o cuidado de mexer completamente o chocolate antes de colocar na forma. Então, algumas partes que aqueceu um pouco a mais, destemperou. Se vocês observarem, eu tenho algumas manchas e tenho alguns pontos que aparentemente está temperado. Isso só acontece porque parte do chocolate ele acabou destemperando, mas parte não. Isso é possível? Sim, é possível. Então, essas manchas esbranquiçadas é muito comum de acontecer, tanto quando a gente produz, como no chocolate quando a gente compra e a barra vem esbranquiçada. O esbranquiçado é a migração da gordura, não é mofo, não é bolor, né? Muitas pessoas acham que isso é bolor e na verdade não é. Simplesmente a gordura cristalizou de forma inadequada. Aqui, por exemplo, o chocolate ele nem foi temperado, assim como esse aqui de dentro deste ovo, não foi temperado. Por isso que ele fica com esses pontinhos esbranquiçados. Esses pontinhos é nada mais do que cristal de gordura que cristalizou de forma inadequada. Esse ovo eu mostrei para vocês, ele tá com brilho do lado de cá, né? Um defeito também é, por exemplo, minha mãozinha quente, que eu encosto no ovo, fica o meu dedo aqui. Então, o ideal para trabalhar seria usando luva e num ambiente adequado, né? Com ar condicionado, temperatura, o clima adequado para isso. Eu quis trazer esse aqui para que você veja que aqui está brilhando, ok, mas aqui eu fiz com cobertura fracionada. Por que que eu fiz isso? Muitas pessoas acabam utilizando a cobertura
para fazer ovo de Páscoa, porém, eu tenho um produto muito grande, da qual na hora que eu coloco na boca, eu sinto a gordura pegando, a gordura que não derrete com facilidade. Então, para ovo de Páscoa não é interessante usar cobertura, né? Mas eu não sei temperar. Aí eu quis utilizar um chocolate nobre para dar o sabor melhor. Só que como eu não sei temperar, eu simplesmente derreti e coloquei aqui dentro. Isso faz com que esse chocolate ele fique arenoso. Ele tenha uma certa aspereza na textura, que isso não é bom no paladar. Quando a gente quebra, a gente pode observar que ele separa a camada. Por que ele separa a camada? Exatamente por isso, porque o chocolate que está dentro é um chocolate não temperado. Ele não tem a condição, a característica de grudar uma cobertura fracionada. É bom, é legal consumir um produto assim, sabendo que tem um chocolate nobre? Não, não é legal, porque na boca não fica gostoso. Aqui no chocolate branco tá a mesma coisa. Então eu quebro, o chocolate ele esfarela com muita facilidade. Por que ele esfarela? Exatamente porque ele não foi temperado. O chocolate temperado, ele precisa quebrar e fazer aquele barulhinho, aquele tec, aquele barulhinho é o snap. O snap nada mais é do que a crocância do chocolate. Agora, defeitos de moldagem, né? É muito comum utilizar aquelas forminhas de acetato. As forminhas de acetato, elas têm a superfície arredondada. Portanto, quando a gente olha aqui embaixo, né, sempre vai ficar com uma certa rebarba. E essa rebarba é defeito, porque se eu vou colocar numa caixinha, vai ficar feio, vai ficar aparecendo a rebarba. Fiz uma rebarba aqui mais exagerada para conseguir visualizar melhor, então isso aqui fica feio. Aí o que a maioria das pessoas faz? Corta. Corta com a faca, corta com a tesoura, mas fica aparecendo a lateral que foi cortada. Então o ideal é que você faça na sua forma e raspe bem para tirar bem a rebarba, como é o caso desta forminha que eu fiz esse bombom aqui. Ela está totalmente reta, não tem rebarba nenhuma, né? Por quê? Porque o formato da forma também ajuda, ok? Essa daqui eu fiz numa forma de policarbonato. Além da rebarba, um outro defeito que é grave, que a gente infelizmente acha em muitos produtos. Ovo de Páscoa não, mas bombom é muito fácil. Os buraquinhos. Os buraquinhos da superfície. Essas bolinhas de ar que ficam na superfície é um defeito? É. Por quê? A pessoa olha, ela não sabe se é uma bolinha de ar ou se foi um bichinho que chegou aqui, roeu um pedacinho e foi embora. Então, isso é um defeito, não pode acontecer. Mas isso é fácil de evitar, porque na hora que a gente coloca o chocolate na forma e bate, a gente faz com que o ar suba. Então, bate, o ar sobe e isso não aparece. Pensando num bombom recheado, se eu tenho uma bolha de ar deste tamanho, o recheio começa a vazar, que também não é interessante que aconteça. Produto que eu não tiro totalmente o fundo, portanto ele acaba ficando um pouco mais alto. Ele fica torto se eu colocar numa caixinha, ele fica torto se eu colocar num display, então esse também é um defeito. Produto que eu não preencho completamente, então a lateral fica faltando um pedaço de chocolate, fica faltando no fundo. Para as pessoas mais chocolatras que não se importam com esses pequenos detalhes, a pessoa vai comer e não vai sentir diferença. Mas para as pessoas que conhecem o produto, sabem o trabalho, conhecem como fazer, isso é um defeito gravíssimo, né? Aqui também, ó, muitas pessoas acabam não utilizando espátulas para tirar o excesso do fundo, porém ainda fica mais alto do que o limite da forma. Isso faz com que o bombom, quando ele encosta num display, ele fique tortinho, ele não tenha total estabilidade, gera rebarba. Então esse também é um defeito que pode ter, que não deveria ter no chocolate. E obviamente aqui a questão de limpar o chocolate. Esse bombom, por exemplo, eu fiz numa forminha que eu tinha feito um trabalho anterior e eu não limpei corretamente.
Então aqui aparecem manchas do corante que foi usado anteriormente. Isso não pode acontecer. Toda forma utilizada para moldar chocolate, ela precisa ser higienizada, ela precisa ser limpa antes de moldar o próximo produto. Como que eu limpo as forminhas? Então, para as pessoas mais detalhistas, né, que cuidam bem das formas, que têm esse apreço, é interessante usar até mesmo, principalmente quando a gente pensa em forma de policarbonato, algodão. Utilizar algodão porque ele é macio, você passa, não vai arranhar a forma, você tem a forma por anos e anos. Forminha de acetato, forminha de polipropileno, pode ser assim também? Até pode. As de acetato, elas são mais frágeis, então elas quebram com mais facilidade. As de polipropileno, elas são um pouco mais resistentes, mas se lavar de forma inadequada também a gente tem problema de brilho, a gente tem problema na cor do produto. Então, a forma de lavar também é extremamente importante. Lavar a forminha somente com água morna e passar aqueles paninhos de tecido fininho para tirar o excesso. E no final, passar um papel toalha para tirar exatamente o que sobra de gordura. Por quê? Se eu não uso detergente, a gordura não sai. Se a gordura não sai, vai sobrar residual na forma. E esse residual é que faz com que o chocolate fique manchado, certo? Então, todas as vezes que for trabalhar com chocolate, tem que pensar sempre em fazer a temperagem de forma correta, trabalhar na temperatura adequada e limpar corretamente as formas. Isso já vai influenciar bastante na qualidade do produto final. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, se inscreva no canal da Padacom, ative as notificações para receber os novos vídeos e até o próximo vídeo.